Olá, pessoal, boa tarde. Olá, Cris. Olá, Cláudio. Hoje aqui ao vivo, né, aí inaugurando o meu cenário novo e trazendo a Karina Fernanda, ela que é cartomancista, terapeuta espiritual e apresentadora, justamente, né, para fazer aí as previsões 2022, que a gente sabe que muita gente tem dúvidas e quer saber. Tudo bem, Karina? Seja bem-vinda. Eu agradeço esse teu convite maravilhoso da RDC TV, do programa Na Medida. Você que é uma super pessoa e essa excelente profissional. E um beijo a todos da casa e a todos que estão nos assistindo nesse momento. Karina, a gente sabe aí que tem muitas coisas para a gente falar, né? Tem bastante. Mas, para começar, a gente não pode deixar de falar nesse episódio aí da Kiss, né? Pode-se dizer assim, que a RDC TV está fazendo aí uma cobertura brilhante, né? Na íntegra, digamos assim, de todo o julgamento lá, né? E as pessoas estão focadas nisso, esse período, né? E eu gostaria que tu avaliasse como terapeuta espiritual, como é que tu vê, como é que tu analisa essa situação? A gente sabe que é uma coisa bem complicada, né? Eu analiso como algo que nunca terá um fim psicologicamente, emocionalmente, né, para as famílias. Eu acredito que a dor de uma mãe que perdeu um filho desta forma tão terrível, de quem perdeu os seus entes, enfim, irmãos, as pessoas que tiveram danos, né, corporais lá, que se machucaram. Foi uma situação terrível, muito terrível. Nunca esquecerão, apesar de todo o apoio psicológico e até espiritual, né, que com certeza muitos procuraram e receberam. Eu acredito que, claro, nada os trará de volta. Acredito também no grande remorso, né, que os réus estão esboçando. Nós não somos criminosos, não somos bandidos. Eu acho que o ser humano ele tem essa coisa do arrependimento, da dor, mas houve uma grande irresponsabilidade que causou esse dano. Eu sei que nada trará de volta essas vidas, nada confortará as famílias de uma forma completa, mas alguma punição terá que ser feita, mesmo que eu veja dessa forma que aquelas pessoas não estão mentindo, que estão sofrendo, que têm remorso, mas eu acho que alguma coisa na justiça deve ser feita, porque teve uma grande responsabilidade, como eu falei anteriormente, né? As pessoas elas têm que terem mais essa visão que se você tem um negócio, se você tem um comércio, você tem que ter ética, você tem que se preocupar em primeiro lugar com a vida dos outros do que com o seu bolso. Essa é a minha visão, mas de uma forma espiritual eu acho que foi um grande desencarne coletivo. Eu acho que os espíritos, de certa forma, hoje já encontraram luz, né? Pelo tempo que passou, já encontraram paz, independente de qualquer coisa, mas pelas famílias, né, eu acho que elas precisam de algo, não é que as pessoas avaliam assim, elas querem que os outros sejam presos e isso não vai trazer as pessoas de volta, mas houve uma grande responsabilidade, de certa forma, mesmo eu não vendo como uma coisa dolosa, né, claro que ninguém, foi uma fatalidade, é claro, mas algo tem que ser organizado ali pela justiça, para que a impunidade não ocorra e isso não se repita pelo mundo e outras pessoas não continuem perdendo as suas vidas pela falta de responsabilidade. Karina, saúde mental. Como a gente ouve falar nisso, né? Desde aí, o início da pandemia, né? Eu gostaria que tu falasse agora dessas duas questões aí, né? Daqui para frente, saúde mental vai ser um problema que a gente vai ter aí ao longo dos anos, né? E pandemia. Vai se continuar essa pandemia? Como é que tu vê isso daqui para frente? Claro, não tirando a voz, né, dos psicólogos, dos psiquiatras, que se preparam vários anos, né, para trabalhar sobre a saúde mental, eles são os experts dessa parte, mas como eu sou terapeuta espiritual, nós nos aprofundamos em questões psicológicas, até porque aqui na zona pineal do cérebro, né, que é o nosso chakra coronário, então terapias espirituais são baseadas no psicoespiritual. Então, nós lemos muitos livros ao longo do tempo de psicologia. Pelo atendimento, né, nós acabamos tendo experiência com vidas, com pensamentos, com mentalidades. Vejo muitos vídeos também para me aprofundar na questão também psiquiátrica. Claro que, né, que a psiquiatria é uma parte da medicina, enfim, eles lidam com medicações, mas para entender aquelas questões como teorias de Freud, essas coisas, tá? Eu acredito que as pessoas ficaram bastante abaladas, tanto emocionalmente quanto espiritualmente na pandemia, até porque foi uma coisa que ninguém imaginava, abalou a economia toda de um país, abalou aqueles que achavam que os seus negócios fossem inabaláveis. Muitas pessoas, isso é o pior de tudo, né, Giana? Porque reestruturar a parte financeira é complicado,
todo mundo tem que se alimentar, todo mundo tem que, né, manter as suas vidas, manter os seus filhos, a sua família, enfim. Mas o pior de tudo é quem perdeu as suas vidas, né, por essa terrível doença. Algumas pessoas me perguntam, Karina, tu achas que as pessoas aprenderam alguma coisa? Eu acredito que tudo que acontece é para nos ensinar algo, mas eu lamento muito, né, pela perda dessas vidas. Outro desencarne, mega coletivo, né, uma tristeza geral. A medicina aí, principalmente agora no próximo ano, eu percebi que ela acordou mais, né, para ter mais alcance das doenças, apesar que muitas coisas, quando algo é novo assim, por mais recursos que se tem, o braço da medicina acaba não alcançando, mas eu acredito, Gi, que tu me perguntaste, né, agora em questão do próximo ano, apesar de todo esse abalo, a pandemia, eu falei ano passado que ela não chegaria ao fim como uma guerra quando termina, que as pessoas, você lembra? Eu falei que ela ainda ia incomodar, iam ter pedacinhos picadinhos, né? Eu até fiz não é brincadeira, porque não se brinca com uma questão como essa, mas eu fiz assim um comparativo que ia incomodando aos pouquinhos, a vacina viria. Então eu acredito, Gi, que até até junho do ano que vem, talvez a máscara comece a sair do nosso caminho, porque até lá vai ter medicação nova, novas vacinas, porque agora também está acontecendo uma coisa que não aconteceu no começo, que talvez se tivesse acontecido, isso se trata de responsabilidade, né, social, que é cuidar mais, fechar os aeroportos. Eu acho que é como dizia minha avó, às vezes tem pessoas, tem mentalidades que precisam ver algo acontecer para, né, tomar as decisões, tomar os cuidados. É uma pena que lá no começo não se tenha feito todo esse resguardo que está sendo feito agora. Infelizmente, alguns são como São Tomé, né? Só acreditam vendo. Karina, então vamos começar falando aí algumas coisinhas, depois a gente entra nas previsões. Claro. Mas uma coisa que todo mundo quer saber, cores para o ano de 2022. Bom, eu sei que esse ano, assim, toda a cor é maravilhosa. Até eu acompanho muito aqui a Doris Antunes, né? Sim. Que ela fala da coloração pessoal, eu acho fantástico, porque nós da espiritualidade também sabemos até que a cor, ela tem, assim como a música, né, uma influência vibratória na nossa vida. Esse ano, como de uma forma geral, pela ordem dos orixás, é um ano de Oxum, Oxumaré e até dos Ibejes, né, que são os orixás criança, digamos assim, para vocês entenderem. É um ano onde o laranja, o dourado, tudo que puxe para esse tom vai ter muita evidência e relevância, e também vai ser a cor aí para dar um up nas nossas vidas, que é um ano que vai ter muitos nascimentos, muito amor, né? Muitos relacionamentos novos começando. É um ano dourado, é um ano de renovação. Karina, outra coisa que eu gostaria de ver contigo, que eu acho que também é interessante, que as pessoas falam muito, né? Essa questão da energia da prosperidade. Tem alguma coisa que se pode fazer, seja no final de ano ou até mesmo antes do Natal, né? Por que não? Claro, para que já se tenha aí um ano mais próspero, com uma energia, uma vibração mais positiva? Claro. E eu falo assim, eu começo falando que independente da religião de cada um, porque a espiritualidade é um todo, né? Você pode ser de qualquer religião, o mais importante, eu acho que é o seu ato, é o seu caráter, o teu Deus é aquilo que você tem no coração. Não basta, né, só rezar, pedir e fazer o mal para o outro pelas costas. E eu, né, particularmente, tu sabe, atendo muitas pessoas de várias religiões e até ateus, enfim. Então, quando se fala em banhos, as pessoas ficam pensando, será que é alguma coisa, não sei o quê, se assustam. Às vezes pensam que até alguma coisa, que tem aquelas pessoas que trabalham com aquelas magias do mal. Não, gente, o banho é uma questão espiritual e uma questão quântica também, né? São ervas, são energias. E eu tenho um banho muito legal, né? Que é o banho de rosas amarelas. Já que é o ano da Mãe Oxum agora, você pega assim, coloca umas 4 gotinhas do seu perfume, 4 rosas amarelas, despetala, deixa ali numa aguinha morna, massageia, né, um dia à noite, assim, perto da hora de que você for dormir, e coloca de 8 gotinhas de mel. Mistura com a mão, não é para ferver, né, não pode colocar no fogo, a água já tem que estar morna. Leva para o banheiro, faz o seu banho de higiene, desliga o chuveiro, joga do pescoço para baixo, pensando coisas boas, coisas de energia ou esvaziamento, nunca molhando a cabeça, né? Só do pescoço para baixo. Fora outras coisas aí que dá para fazer, que são muitas, que eu teria que fazer aqui um e-book. Nós ficaríamos até amanhã de manhã aqui falando Sim. várias proteções. Mas esse banho é um banho quântico espiritual maravilhoso, que vai dar uma renovada e não precisa ser feito só no final de ano. Pode ser feito num sábado, no início de semana, durante o ano inteiro. É maravilhoso.
Karina, e previsões 2022? Tu me disse que fez aí um resumo, né, de algumas questões. O que tu poderia nos falar? Bom, na questão do futebol, eu vejo que nós teremos, né, eu não posso citar nomes, mas o futebol terá uma grande perda, tá? Em questão dos times, né, um time que está pequeno ainda vai surpreender agora no ano de 2022 e terá muitas mudanças aí, né, de direção, enfim, de técnicos, principalmente no Grêmio, né? O Inter também lá pelo meio do ano terá uma mudança. Na política, vai ser um ano bastante complicado, muitas divergências. Eu prefiro nem entrar muito nessa questão, né? A economia vai dar uma balançada, vai ter períodos... Vai continuar aquela questão bem linear. Eu sempre costumo dizer, e eu falei alguns anos atrás, até comentei no programa do nosso querido Cláudio, eu quero mandar um beijo para ele, Cláudio Andrade, que para tudo ficar melhor ia precisar umas 2 gestões presidenciais aí há algum tempo. Karina, e dicas para finalizar aí para a ceia de Natal, Ano Novo, o que tu diria? Bom, em primeiro lugar, minha gente, eu acho que apesar de qualquer coisa que se possa fazer para ter proteção, em primeiro lugar é ter empatia, apesar de todos os nossos defeitos. Eu sei que ninguém é perfeito, ninguém vai se tornar perfeito da noite para o dia, mas é muito diferente a perfeição do que ser uma pessoa ruim. E a gente está nesse mundo para ganhar e perder, para tentar passar, como eu falei, acima das nossas deformidades, até de caráter, muitas vezes, que as pessoas erram, né? Mas tentar florescer, também fazer o carpe diem, né, que significa viver um dia de cada vez, tentar fazer o melhor por si. E tem uma coisa que eu queria comentar, Gi, para finalizar. Você sabe aquela música, nada contra a música da Simone, é muito linda, aquela música, então, é Natal, o que você fez. Mas essa frase me faz lembrar que muitas pessoas, quando chegam no final do ano, começam a se cobrar, né? E o final do ano é só uma troca energética, é uma organização matemática. Então, pense que não é porque o final do ano começou que você tem que se cobrar. Ah, mas eu tinha que ter feito algo. A vida vai continuar, se Deus quiser. Não é porque um conquistou as coisas aos 40, aos 20, que você não pode conquistar com 40. Cada um tem o seu destino, mas também o seu livre-arbítrio. Não adianta só, né, ter fé, como eu falei, só orar. Tem que ter bons atos, boas atitudes, buscar o melhor para você, para o seu planeta, para o teu próximo. Claro, errando, tentando acertar, como eu falei, e eu gosto de enfatizar, né, a gente não pode ter positividade tóxica. O que é positividade tóxica? A pessoa chega e te diz, eu estou com um problema. É só pensar positivo que vai passar. Não, pensar positivo é fundamental, mas você tem que ter atos que vão te ajudar. Como, por exemplo, se você vê que você está numa situação de depressão, uma coisa séria, você tem que realmente procurar um psiquiatra, um psicólogo, até porque a depressão é uma doença, é um problema, né, psíquico, tem uma reação química, né, um problema que dá nos neurônios, então talvez precise de uma medicação e não é por isso que você vai estar enlouquecendo. Tem que cuidar do seu emocional, do seu espiritual e do seu corpo, né? Tentar se alimentar bem, buscar boas coisas, fazer um exercício. Eu sempre digo que para a vida estar correta, não correta, mas para tudo se manter bem, tem que se manter em equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Eu acho que esse é o grande segredo. Karina, muito obrigada pela tua participação hoje aqui, com certeza. Toda a equipe da RDC, ao Mário Sirion, um beijo para Carol Paz. Gito, essa pessoa maravilhosa, eu te adoro, que o teu programa tenha cada vez mais sucesso, crescer bastante. E vamos cuidar do amor aí no próximo ano, tá? Não vou aprofundar aqui porque não é antiético, mas eu acho que a gente vai arrumar um amor aí em 2022. E com certeza tu voltará outras vezes, tá? A gente está aí na função do julgamento da Kiss, né? Então estamos na correria, mas com certeza tu voltará. Eu espero que Deus, os profissionais, consigam fazer o melhor desenrolar possível desse caso. Um beijo a todos vocês, um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, um abração. E na medida desta quinta fica por aqui, voltamos com o portal RDC. Até terça.